E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E este é outro fim de dia chuvoso no Rio Grande do Sul. Sim, chove de novo. Por aqui, chuva é uma constante. Esperamos que jamais volte a causar os estragos que todos sabem que andaram acontecendo por aqui. Esperamos que não venha nem com um terço da intensidade que provocou todas aquelas tragédias, mas chove de novo no sul. Mas não vamos falar disso, né? Eu e o meu querido Mestre do Terror viemos aqui hoje para vocês, para trazer essa revistinha do Mickey aqui. Sim, vamos falar de Mickey novamente no canal. Vamos falar da edição 461 da Editora Abril, o Mickey mensal com lombadinha quadrada. Tá chovendo aí, estão ouvindo o barulho da chuva? Rapaz, tem que falar os gritos para sair no vídeo agora, será possível? E essa edição aqui é de 88, fevereiro de 88. Por que eu escolhi essa ediçãozinha aqui para falar? Porque, primeiro que eu achei uma ediçãozinha muito caprichadinha, né, cara? Eu curti a capa de cara, esse Mickey modernoso aqui. Mickey anos 80, anos 90, né, com estilão. Já achei interessante, né? Eu gostei desse acabamento que eles deram nas páginas em azul e tal. Então isso me chamou a atenção quando eu vi a revista, assim. Quando a edição chegou num lotezinho aí pra mim, né? E ao ver a edição já me chamou a atenção. E como eu comentei certa vez quando eu comecei a fazer vídeos de novo falando de material da Disney, como as edições Disney em sua maioria tem muitas histórias, não dá para ficar abordando tudo o que tem dentro da revista, todas as histórias. Acho, né, maçante, faria com que ficasse longo demais. E não é diferente na Mickey mensal aqui, né? Tem muitas histórias. Tem essa história aqui a última história, O Varredor Salvador. É uma história na qual o Pateta arruma um emprego aí de varredor num parque, né, numa praça, e acaba meio que sendo herói. É uma história até que boazinha, né? Tem conversa ao telefone, que já não é tanto, é uma história bobinha. Tem uma história do Donald, né? O arco-íris sumiu, que eu pensei que era coisa melhor quando eu comecei a ler pelo título, depois me arrependi. Tem Isso é Otimismo, né? Uma história com Pateta e tal. Ou seja, tem um bocado de histórias bastante medianas, nenhuma delas é muito excepcional, mas a primeira história dessa edição aqui, ela me chamou a atenção demais, cara. Ela me chamou a atenção demais porque eu nunca tinha visto isso. Tem uma história dos metralhas também, que se trata dessa história aqui, ó. Mickey e o Pateta em Um Porta-Aviões no Céu. Já começa que me lembrou muito daquela edição especial que eu tenho lá dos anos de ouro do Mickey, que eu comentei aqui, que tem a Ilha no Céu, né? Aqui temos Um Porta-Aviões no Céu. Essa correlação tão pouco tempo depois de eu ter lido aquele gibi do Mickey, aquela edição, não me passou despercebida. Eu achei interessante essa ironia do destino. Mas o que mais me chamou a atenção de verdade foi isso aqui. É como eu tô sempre dizendo aqui, pessoal, eu ainda sou muito leigo em material da Disney. Eu comecei a ler material da Disney para valer agora. Sempre foi um universo de publicação que eu nunca me interessei, que eu sempre deixei de lado. Então tem muitas surpresas para mim, são coisas que me surpreendem e que para alguém aí que tá muito acostumado a ler material da Disney pode não ter surpresa nenhuma, pode até achar bobagem. Mas isso me surpreendeu demais, olha só. Mickey e o Pateta, né, dois seres antropomórficos, como a gente sabe, né, um cachorro e um rato com forma humanoide, trocando assim em miúdos, interagindo com seres humanos, né, reais, né. Olha só. E eu nunca tinha visto isso, cara. Eu nunca tinha lido uma história do Mickey ou de qualquer personagem Disney, mas vamos nos ater ao Mickey principalmente, né? Mas eu não me lembro nunca de ter lido nenhuma história de qualquer um dos personagens Disney clássicos, tipo Donald, tipo Patinhas, em que eles interagissem com seres humanos, né?
não, com simples seres humanos. Normalmente o universo Disney é todo de seres, de animais antropomórficos, né? Patos, cavalos, gansos, vacas, humanoides, e aqui são seres humanos reais. O Mickey e o Pateta aqui são membros da PI, da Polícia Internacional, e eles são mandados para investigar o caso de um assistente, de um cientista. Eles não sabiam disso quando foram investigar, mas depois acabaram descobrindo que foi isso, né? Que o assistente de um cientista roubou dele um projeto de um motor antigravidade que ele ampliou, fez esse motor ficar gigantesco a ponto dele conseguir fazer com que um porta-aviões voasse. E ele passou a usar esse porta-aviões para chantagear as nações, né, do mundo, ameaçando cidades e querendo dinheiro, porque esse motor antigravidade também gerava em volta do porta-aviões, além de fazê-lo voar, gerava um campo de força que impedia que qualquer coisa o atingisse. Né? O Mickey acaba bolando uma maneira de burlar isso usando limalha de ferro que colou no... Né? Porque esse motor antigravidade gerava um pulso eletromagnético, ele atraía as coisas, né? Ele era como um ímã gigante. E ele usou limalha de ferro, cercou o porta-aviões, obrigou eles a descer e salvou o dia, ele e o Pateta, né? A tal da PI, que também é uma organização que eu nunca tinha ouvido falar, eu me pergunto quantas histórias tiveram antes dessa, como o Mickey e o Pateta fazendo parte dessa PI, e quantas tiveram depois, não faço ideia, né? É uma polícia internacional muito bem equipada, aí, ó, tem uma nave espacial, uma espécie de mini avião, né, que capaz de voar muito velozmente, de fazer manobras muito interessantes, mas o que me chamou a atenção demais é a interação com seres humanos, né, com seres humanos normais, vamos dizer assim, e a qualidade do desenho desses seres humanos, né? Não tem crédito. Essa é na época em que a Abril não colocava nenhum crédito. Não dá para saber por aqui, pela revista, os autores desse desenho, né, quem desenhou, nem quem escreveu, mas principalmente quem desenhou a obra, pra gente saber. Mas a pessoa tem uma arte muito boa, cara, muito refinada, e a colorização da Abril ficou legal aqui também. E ver essas cenas do Pateta e o Mickey lidando com seres humanos, né, com seres humanos do nosso mundo real, vamos dizer assim. Essa cena, por exemplo, eu acho muito show. Cara, foi pra mim de uma surpresa, eu nunca imaginava, eu nunca tinha visto. Eu lembro que eu fiquei surpreso com isso ao folhear a revista brevemente, no vídeo em que eu mostro quando esse lote de edições Disney chegou aqui em casa. Eu já fiquei surpreso porque eu nunca tinha visto. E ao ler a história, ao perceber que a história é legal, é uma história bem padrão do Mickey dessa época, né? Do Mickey detetive, do Mickey investigador, do Mickey aventureiro. Mickey sempre teve essas facetas, né? E é uma história bem padrão dessa época, mas é uma história boa, sem ser singular, sem ser genial, mas é uma boa história, é uma história divertida, com humor naquela medida que a gente sabe que as histórias desses personagens Disney têm, com o Pateta fazendo suas besteiras, mas com aquela noção de perigo também real, com a solução para o problema tão inusitada e tão fantástica quanto o próprio problema em si, um porta-aviões voador, né? E com uma arte muito boa, muito singular, né? E essa interação, tipo, eu não canso de dizer essa palavra, né? Essa interação, o Mickey inserido num universo de seres humanos normais. Eu fiquei pensando como que explicam isso, né? Aonde é que estão os outros animais antropomórficos aqui, né? Donald, Pateta, Clarabella, Minnie, esses outros existem. O Mickey tá deslocado no tempo, ele viajou, foi para outra realidade. O que aconteceu? Cara, é um material que me deixou extremamente curioso sobre o que veio antes dele e o que veio depois. E eu espero conseguir mais material nesse sentido futuramente para poder saber.
Se você que está vendo esse vídeo tem algumas informações a mais que gostaria de compartilhar, conhece esse material, sabe o que mais saiu, sabe a origem dele, quiser compartilhar aí nos comentários, como sempre eu deixo aquele comentáriozinho fixado para todo mundo saber. Por enquanto, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para mim, pro Mestre do Terror e pro Mickey estilosão da capa ali.